Beleza, alô você de volta com o nosso Balanço Esportivo, lembrando que hoje é terça-feira, hein, meu irmão? Se é terça-feira, é dia do Bahia. É, rapaz, o Bahia, eu vou falar a verdade, viu? Que semana do Bahia, semana passada, viu? É taca no Corinthians, é taca nos dois zagueiros fracos que nós temos aqui em Guanambi, né? Que tava torcendo contra. O Fabinho e Zé Fraco, eles dois torcem contra o Bahia. A gente sabe que o Fabinho é torcedor do Seraíma, aí... Viu? E outra coisa, você torce o Seraíma nunca colocou você pra jogar bola. Bem feito. Nunca jogou bola, né? Aí, né? Nós estamos aqui pra bater um papo com o Albino. Vou destacar o Albino aqui porque, além dele ser um grande comentarista, estava comentando sempre com a gente no início do campeonato, o time do Bahia jogava, o Albino não poderia comentar, ao lado do Beto Cascão. E aí, o Bahia chegou e falou: Albino, Neguinho, Raveno, né? E Rafa, e Mazinho. Falou: Albino, você tem que estar concentrado no jogo. Deixa Chitão pra lá. Chitão se vira, mas o Beto Cascão chegou assim pra mim. Olha pra você ver, rapaz. Concentra aqui, porque nós temos que buscar esse título. E o título, cara, mais do que esperado. Olha que camisa bonita. Velho Negro, Rafinha. Você sabia que eu também quero, eu tenho uma participação nesse título aí. Ah, por que, Chitão? Quem levou a camisa e o contrato pra Zaqueu foi eu. Não é mole não, viu, meu irmão? Tá aí, os meninos do Bahia, campeões. Vou dar uma boa noite aqui, o primeiro, o doutor Raveno, né? Depois, os integrantes. Tinha que ser, claro, o treinador. Mas o treinador, ele deu uma entrevista junto com o Raveno, Neguinho, né? Pra Igor, uma entrevista super legal. E Dona Tânia, eu vou dizer, viu? A esposa falou pro Mutanense, estava engasgado com o Mutanense, ontem eu soltei. Mas o Ravene falou com a gente, Dona Lide falou também, Neguinho falou que ganhou um abraço mais apertado que tá doendo até agora, o velhinho já não tá aguentando, Igor. Vocês, segundo, quase quebrou a coluna. Raveno, boa noite, doutor Raveno, aqui ao vivo no Balanço Esportivo, nossa Rádio Cultura de Guanambi. E eu sempre falo que o futebol amador, pra mim, meu irmão, ele tem a mesma qualidade do futebol profissional. E graças a Deus, a audiência nossa, e terminamos o campeonato guanambiense com a maior audiência histórica de um futebol aqui, amador e profissional no YouTube. Então, o Balanço Esportivo, hoje eu recebi uma ligação de um pessoal aí, de Jiquié, o qual a gente agradece muito, que estava acompanhando as transmissões nossas, tá? Janaúba também, Montes Claros, um abraço para vocês aí. Lucas Sena, jogador de Guanambi, acompanhando lá também, diretamente da Espanha. O Giovanni, lá do Dallas, dos Estados Unidos, também do Palmeiras, que estava no Palmeiras, hoje foi vendido pro Dallas, acompanhando com a gente. Então nós ficamos muito felizes. O deputado estadual também, Felipe Duarte, falou comigo que estava em Belo Horizonte, mas estava acompanhando o jogo com a gente. Muito bom, Roberto Duarte, todo mundo acompanhando esse jogo, mandando vídeo pra gente, o jogador Tatu. E fechamos o Campeonato Guanabiense com o Bahia, dando audiência, tá no YouTube aí, 8.500 visualizações. Então, no total, a gente somou todos os jogos e nós chegamos aí a 51 mil visualizações pelo canal do YouTube Guanete TV, tá? Então, tá aí, o Marco Antônio ficou muito feliz também, ontem esteve aqui. Isso abrilhantou tudo. Bahia, todas as 12 equipes, o público, a família voltando ao estádio 2 de julho, foi muito legal. E os jogadores nem se fala, tá? O goleirão Raí, muito feliz, o pai dele que sempre, Chitão, manda o link, eu vou espalhar, o Zaqueu, o Kita, lá em Brumado, todo mundo. Mas eu vou começar com o Raveno, porque ele também tem parte muito importante nessa conquista desse título, e que no ano passado esses caras, vou dizer, viu, meu irmão, sair de um ano, praticamente, vamos botar entre aspas, lanterna para ser campeão guanambiense, é coisa que a gente tem que ficar muito feliz. Boa noite, Raveno. Boa noite, então. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite quem está nos assistindo. Passa mais um pouquinho nesse microfone. Boa noite quem está nos assistindo pelo Instagram. Então, a gente tá aqui. Acho que não tá funcionando. Não, tá? vai, tá. A gente costuma dizer que a gente começou a ganhar esse campeonato no dia 27 de setembro de 2022. Às 20 horas no Bar de Adevaldo, quando eu, Rafael e Neguinho nos reunimos para tratar da competição de 2022. E lá nós fizemos uma reunião no qual
foi dito e foi produzido dentro dessa reunião um respeito mútuo entre a gente, e que foi decidido que as decisões só seriam tomadas pela coletividade. Isso. Então, nós aqui tomamos todas as decisões em conjunto, e principalmente a gente tem que agradecer que o plantel foi formado a partir da insistência e do compromisso que o Yuri Rafael teve e tem para com Bahia, né? Nós inicialmente propusemos, o projeto seria resgatar a torcida do Bahia de volta, do qual nós conseguimos. Para isso, a gente teria que trazer atletas do Santo Antônio. Isso. E foi assim que a gente produziu. A gente primeiro procurou Júnior Mulambo, que estava junto com a gente. Depois chamou outro jogador do Santo Antônio. E assim foram chamando. E surgiu a oportunidade e o desejo do zagueiro Nino para estar com a gente. Tendo em vista que ele mora aqui, sempre respeitou Bahia, como respeitou todas as instituições. Mas ele queria jogar com a gente. E teve a oportunidade dele de vir. Ele formou, e aí a gente foi contratando. Alguns atletas não acreditaram no projeto e não conseguiram ser campeões porque não acreditaram. E aqueles que acreditaram, todos os atletas que acreditaram no projeto Bahia, nossos agradecimentos, porque de fato, então, nós tivemos um campeonato sem nenhuma discussão dentro do vestiário. Que legal, né? Sem nenhum atrito no vestiário, só quem estava no banco incentivando, quando entrava. O exemplo clássico disso é o jogador Everton, que praticamente não jogou no decorrer da competição e entrou na semifinal e na final. Isso. E foi um dos melhores jogadores que nós tivemos. Então a coletividade trouxe para nós esse título. E foi assim que o Bahia foi construído. Nós fizemos, escrevemos, buscamos patrocínio um atrás do outro. Não foram poucos. O Rafael vai agradecê-los. E dizer para todos, né, que como eu não entendia a dimensão do esporte amador. E agora, depois dessa repercussão, depois que que a gente retomou a torcida, que a gente retomou o campeonato por si só, você vê que são famílias que se dedicam. Isso. São de jogadores, de torcida, de comissão técnica, o cara que tá ali no bairro, que te passa, bate a mão e fala assim: que dia que é o jogo, ganhamos de quanto, não tira aquele cara, que aquele cara não presta, como é que perde um gol daquele? Mas, e aí vai, né? Nesse comentário a gente vai ali discutindo e a gente conseguiu, Chitão, trazer o bairro Santo Antônio pulsante de novo. Isso. Não só, eu estava vendo depois o Instagram, você vê pessoas que você nem imaginava tá ali, que é uma blusa do Bahia. Isso. Nós não temos noção para quem foi vendida as blusas do Bahia. Nós, da diretoria do Bahia, a gente entendia que a gente não tinha dinheiro para arcar com as blusas, como alguns clubes fazem, e nós vendemos. A torcida comprou essa ideia, compraram as blusas e tava lá uma festa linda, todo mundo uniformizado, todo mundo bonito, e assim a gente seguiu sagramos campeões. Sabíamos também que se não fôssemos campeões, sabíamos que nós tinha feito um bom trabalho, sempre respeitando todos, sempre dedicando para a competição. Marco Antônio é testemunha disso, o Gessi é testemunha disso. E queria dizer o seguinte: quem tem mais tem 8, é só isso que eu quero dizer. Rapaz, é uma provocaçãozinha legal, mas de toda a história é isso mesmo. Quem tem mais tem 8. O Bahia agora com esse título aí igualou-se o Serrano, que era a equipe que mais tinha títulos em Guanambi, e justamente foi o Bahia, não sei se você sabe, Ravena, mas foi o Bahia que encerrou o caminho do Serrano em 98. O último título que o Serrano, segundo o professor Zé Lúcio, gostaria de ganhar justamente em cima do Bahia, e o Bahia em 98 venceu o título Serrano, e o Serrano nunca mais voltou daquele tempo. Não sei se você recorda, mas foi o título do Bahia em 1998 e foi o último ano que o Serrano disputou o campeonato guanambiense. Já não morava em Guanambi mais. Passei um tempo fora. Então o Bahia agora igualou-se ao Serrano, mas em 98 o Bahia tirou o título que o Serrano tanto almejava para encerrar a trajetória linda aí. Também não sei se encerraria naquele ano, mas eu sei que o Bahia conquistou e depois o Serrano nunca mais participou do campeonato. Costa um pouquinho pra cá, deixa eu falar com esse cara aí. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar muito Albino.
Cara que veio com todas as dificuldades, muitos problemas, nós sabemos disso, né? O distrito de Seraíma talvez não aceitou tão bem a vinda do Albino para comandar a equipe do Bahia, mas o fato é que ele escolheu, junto com outros jogadores que vieram com ele também de Seraíma, e deu esse título tão importante. É um título, gente, que estará marcado o resto da vida para a equipe do Bahia. Boa noite, Albino. Boa noite, Gitão. Boa noite, amigos ouvintes aí da Rádio da Cultura que está acompanhando também através do Instagram aí. Boa noite, meu velhinho, que eu tenho um carinho muito grande de chamar de velhinho, porque esse cara eu tenho um grande respeito no futebol e como pessoa, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, o nosso diretor executivo do Bahia, Rafa, assertivamente, pelas suas contratações, um menino novo, né? E com um tamanho gigantesco que ele é, as contratações que ele faz, eu tava chamando ele de Ouriquinho. Ele é Ouriquinho, né? E o presidente Ravena aqui, que junto com o Rafa, né? Eu não posso deixar de esquecer de falar de toda a nossa comissão técnica, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E os atletas que foram escolhidos de dedo para vestir essa camisa. Engraçado, né? A minha história no Bahia, eu cheguei como jogador naquela época, né, meu velho? Que hoje é o subcomandante, Soares, que está trabalhando lá de Caeté. E são 2 estrelas que eu já faço parte dessa história de 8 títulos. Isso. Era para ser tricampeão pelo Bahia. Inclusive, naquele ano, a gente perdemos para Seraíma, que foi para Seraíma, não o Halles nos pênaltis. E nós saímos, parece que naquela competição também, invicto. E 2 anos consecutivos, aliás, 2 bicampeonatos invicto na competição. E quando eu vim pro Bahia depois de muitos anos, então, eu acho que quem tem parcela nessa minha vida, depois de 12, 13 anos, se chama Kel. Porque se não fosse Kel, eu também não estaria aqui também hoje no time do Bahia, que eu fui aceito. Às vezes algumas críticas, né? Que Albino é um pouco meio polêmico, né? É um cara polêmico e todos nós sabemos quando eu estou no beira de campo, mas quando eu estou comentando o jogo, me tem um comportamento totalmente diferente. Às vezes também não foi muito aceito a minha vinda pro Bahia. Por parte de alguns torcedores, né? Isso. Eu falo, mas hoje o torcedor abraçou o time do Bahia e não é à toa que o Bahia sagrou-se campeão invicto, quebrando a hegemonia aí de uma equipe que já vinha muitos anos aí disputando o campeonato e conquistando em busca do seu 5º título. Então, eu acho que a diretoria do Bahia está de parabéns mesmo, que eles são meninos jovens, né? Sonhadores, e tá no meio do futebol, que no meio do futebol, você sabe, às vezes tem alguns declínios, né? Isso. Uma aceitação, e talvez a gente tenha que ter a sabedoria de chegar a absorver essas coisas que acontecem no futebol, porque a gente já tem a idade, né, meu velho? Uma idade nossa, então a gente tira de letra isso aí. E parabéns, ver os 8 mil aí de visualizações e conseguiu aí mais de 50 mil visualizações aí, que não é fácil. Eu acho que se eu for falar daqui, as outras emissoras, não é daqui do Rio de Janeiro, que eu acompanho no Instagram, eu vou falar pra você nadou de braçada junto com sua equipe. Não, é difícil. Pra alcançar isso aí, não é fácil não. E a gente tem que ter muita responsabilidade, muita credibilidade por parte aí também dos nossos ouvintes e telespectadores. Deixa eu dar uma boa noite, Rafa, aqui. Neguinho vai ficar por último. Neguinho é a lenda, a estrela, né? Como o Albino falou, o velhinho. E ontem ele tava na quadra, batendo uma marra doida lá, ainda escolhe até time pra jogar. Agora o Igor ontem trancou o gol, jogou a chave fora. Ô, Roberto, aquele videozinho que eu pedi aqui, meu irmão. Rafa, boa noite, parceiro. Boa noite, então. Boa noite a todos os ouvintes aí da 94.7 FM aí. Estão aqui. Boa noite, meus colegas aqui. Boa noite a todos pessoal da imprensa aí que participou desse campeonato, esse belíssimo campeonato guanabiense aí. Agora, quando o Rafa veio aqui na primeira entrevista, veio Rafa, veio quem? Neguinho? E Igor. Igor. A pergunta que eu fiz, o time está preparado para ser campeão? Você foi muito humilde e, logicamente, você falou, Chitão, nós fizemos um campeonato, aliás, fizemos uma equipe com esse objetivo, mas temos que buscar primeiro a classificação para depois chegar à grande final e para a gente almejar o título. Mas eu já tinha uma esperança e uma confiança que eu já conhecia, principalmente esses 2 jogadores que eu estive transmitindo o campeonato lá em Bitira, tanto o Léo como também o Zaqueu, né? E eu vi
como é que esse cara tava, e também o goleiro Raí. Falei, pô, o Bahia contratou, além dos nomes certos, tanto os laterais do Bahia, que joga muito, o Rodrigo e o Rogério, né? Mas com o Denis ainda no meio de campo, o Zafan de Caetité, o Igor nessa espetacular fase que esse garoto vem, o Rianzinho comendo a bola. Pô, bicho, não tinha como o Bahia perder esse título. Com todo o timaço que o Mutanense tem, com todo o timaço que o Seraíma tinha e o Bira, mas o Bahia se incorporou muito melhor. E teve um grande treinador, que é Albino, que passa muita confiança, e aquele vestiário de vocês ali, meu irmão, naquela final ali, aquelas palavras de motivação ali por parte de vocês, isso aí, cara, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que motiva muito as pessoas. E quando a gente é motivado, cara, a gente faz a coisa, por mais que dê errado, mas na hora essas coisas saem certas ainda. Então, parabéns. E desde o início, sua primeira entrevista aqui, eu falei que o Bahia era forte candidato a ser vencedor desse campeonato. Isso, Chitão, eu lembro, me recordo muito aí daquela entrevista. Foi que nem eu te falei, vamos com os pezinhos no chão, aos pouquinhos conquistando nosso espaço, e se for da vontade de Deus, vai ser. Em relação aí a esses jogadores, foi um trabalho aí muito difícil, não tive a escolha sozinha, foi tudo coletiva. A maioria dos jogadores, realmente, quem assistiu jogar foi eu, viajando aí na região, participando, assistindo pelas transmissões, o goleiro Raí, Cleitinho, Léo, foram várias idas aí na região, analisar eles e trazer as peças fundamentais que a gente praticamente precisaria para nosso time, né? Nós já tínhamos uma base muito forte aqui em Guanabi e graças a Deus deu certo. Eles vieram, compraram a ideia do projeto, compraram também o carisma que o Bahia tem com todos os jogadores e profissionalmente fizeram tudo perfeito. O Nil virou praticamente umas pessoas da família Bahia, entendeu? Todos eles, na cidade deles, defendem o Bahia, porque eu já acompanhei, entendeu? Me falaram que estavam todos muito felizes de estar participando aqui e agora é só tentar manter o foco aí para continuar com eles aí e fazer um time competitivo pro próximo ano. Beleza, agora Neguinho vai falar, porque você vai pegar três falas aqui. Primeiro, o Raveno falou que quem tem mais tem 8. E aí você tá nessa lista. O Albino falou uma coisa muito interessante, que foi o respeito, né, do grupo, né? E o Rafa, que surpreendeu todo mundo por ser um menino novo, né? Mas para quem não sabe, é filho de Gilbertinho, que foi um grande lateral direito do Bahia também, nos nossos anos ali de 90, no final dos anos 80. Mas, Neguinho, essa juventude, o Raveno, que não tinha a ideia do que era o futebol amador de Guanambi, o Albino, que já é uma pessoa que conhece tanto o amador como o profissional, e você também. Cara, como é que você vê um menino novo como o Rafinha nessa idas e vindas, sendo tipo assim um diretor executivo de contratações de jogadores, e dá tão certo assim, cara? Tem tantas pessoas que tá aqui já calejado no futebol e não consegue visualizar jogadores importantes assim. E isso se refere também ao profissional de Guanambi. Às vezes nós temos aqui pessoas que trazem jogadores, mas são jogadores que não dão liga. E esse garoto aí, o Rafinha, trouxe jogador que, na nossa opinião, inclusive aqui do Balanço Esportivo, amanhã tá saindo a seleção nossa. Quero deixar bem claro, a seleção é do Balanço Esportivo. Não tem nada a ver com Liga Desportiva, não tem nada a ver com a opinião de Albino, tem nada a ver com a opinião de ninguém que tá entre os times. A seleção será feita do Balanço Esportivo, a escolha nossa. Não vai agradar a todo mundo, como Fernando Diniz, como Tite, ninguém agrada a todo mundo. Jesus não agradou. Agora, Neguinho, pegando essa carona aí, meu irmão, e aí? Como é que você vê um menino novo, um diretor, o Raveno, que não tinha ideia do futebol amador, como, aliás, não, Raveno, não só como você, como muita gente aqui, inclusive pessoa de imprensa, não tinha nem noção do que era o futebol amador. E o Albino, como ele sempre foi bem centralizado aí e polêmico dentro do seu estilo de trabalho. Boa noite, nego. Não precisou nem eu puxar a orelha dele. Boa noite, Chitão, boa noite, ouvintes do Balanço Esportivo, meus amigos aqui, meu velhinho, meu presidente, meu diretor de futebol, a toda a nação tricolor, meus atletas que devem estar tudo assistindo agora, ouvindo e assistindo. É um grande prazer, Chitão, mais uma vez voltar aqui, dessa vez como campeão.
é uma tonelada que tirou das nossas costas, né? Como é? E gratificante, muito gratificante. Mesmo quem já, deixando a modéstia um pouco de lado, mesmo quem já é acostumado a ser campeão, né? Temos 8 títulos, graças a Deus eu tenho 7. E assim, rapaz, eu tenho dito assim, Rafa, tanto Rafa como Raveno, não desmerecendo os outros diretores. Nós temos uma diretoria executiva formada de 6 pessoas, todo mundo ajudou. Nós temos também os conselheiros, né, que eram diretores, Guardinha, Marcelo e por aí vai. Mas assim, quem tomou a frente, eu queria até desistir. Isso. Esses caras não deixaram. Rapaz, eu falei, tô cansado, vou dar um tempo, depois eu volto. Não, tio, bora. E aí eu falei, eu vou. Agora se não for para fazer um time competitivo, eu também não quero. Não, mas é isso que a gente quer. E para surpresa nossa, assim, as primeiras reuniões, como o Raveno citou aí bem, foi para um projeto que seria inicialmente experimental. E o ano que vem a gente ia vir com tudo. Olha para você ver, fomos campeão. Ano que vem, se Deus quiser, vamos também fazer um time competitivo, que era a meta nossa. Esse ano seria experimental, o ano que vem viríamos com tudo. Fomos campeão, ano que vem a gente vem com tudo novamente. Rapaz, agora é o seguinte, vocês tinham um objetivo, como todo mundo, a maioria dos torcedores, eu mesmo que vesti essa camisa do Bahia nos anos 90, e era poucos jogadores de outro bairro que entrariam no Bahia, porque o Bahia tinha um campo de treinamento ali no ABB, e eu morava no bairro São Francisco, mas eu vinha do Veteranos mais Neguinho. A gente tava jogando Veterano, eu, Alan e Neguinho naquela época. E aí o Bahia acho que o presidente era Milton, parece, da contabilidade, alguma coisa assim, era? Valmic era. Valmic. Milton. Milton, isso. Valmic, e aí, isso. Aí o Milton falou, não, cara, a gente precisa de você aí para formar também o ataque do Bahia. Eu tive o prazer de entrar. E nós tínhamos um grande patrocinador na época, era o saudoso Seu Lulu, que era até a marca da bebida, né? Que era patrocinador. Nós perdemos o título pro Serrano, na final era 2 jogos naquele tempo. O primeiro jogo saiu 1-1, depois na final nós perdemos, mas a zaga do Bahia, quem era aquele tempo? Laércio e Viola. Olha pra você ver. Só que o ataque do Serrano, os caras tinham vindo de Santo André na época. Tava fazendo lá a preparação. Voando. Levi, Canhotinho, Liu, e ainda tinha Bolachão, que era o outro ala dele ali. Mas a gente lembra do estádio que era esse mesmo público. E a torcida do Bahia, aquele tempo, era tão apaixonada que nós tínhamos aquele saudoso Licão, era? Lica. Que ficava lá gritando pra caramba naquele lá, com charangue e tudo. E eu vim. O Bahia foi passando, o Bahia foi campeão. Quando chegou nos anos, o último título do Bahia em 2014, a gente viu que a torcida do Bahia foi afastando. Eu falei, não é possível. O Bahia, a torcida, toda a vida, é o 12º jogador. O Bahia vai ter que voltar a ser o que era. Porque eu sempre cobrava aqui, como é que o Bahia fica tantos e tantos anos sem conquistar o título? E os 2 maiores rivais da época de 80 e 90 justamente era Bahia e Serrano. E aí o Bahia voltou com tudo. O Bahia, o ano passado, eu, sinceramente, não é que eu sou apaixonado pelo Bahia, mas é que eu tenho muita amizade com pessoas. Eu fiquei triste com a campanha do Bahia. O Bahia jogar um campeonato Guanabara todo, ter 2 empates, só derrota. Falei, não pode. Bahia tomar de 5. Bahia acabar vencendo o jogo, tomar virada. Então aquilo serviu também para que você quase desistia daquele projeto, pudesse falar, não, bicho, repetir aquele erro para mim fica ruim, porque mancha também a história do Bahia. E nós estamos em busca do 8º título. Bahia não pode ser isso, né, Nego? Com certeza, Chitão. Eu acho que precisa de atitude. Foi o que nós tivemos, Rafa, Raveno, eu, os outros diretores, tivemos essa atitude. É vergonhoso. A gente cita clubes do futebol brasileiro aí que vem capengando, a exemplo do meu clube, o Vasco da Gama, né, que vem capengando. Os caras têm que ter atitude, tem que entrar uma diretoria que tem que ter atitude. Foi essa a atitude nossa, né? A gente formou esse elenco, como o Rafa disse, e o trabalho de Rafa foi espetacular, sim, sem dúvida, a nível de profissional. A gente começou a contratar, inclusive, Chitão, a gente já está contratando jogador para esse ano, já tem jogador contratado. Para o ano que vem. Tem uma ideia, para o ano que vem, né? Então, o trabalho já começou. Isso. Né? Mas, assim, foi assim, o ponto de partida, como disse Raveno bem aí, foi a gente ter, um dia depois de ter desclassificado, a gente já estava reunido. Vamos começar cedo pra gente poder fazer um time competitivo e chegar a pelo menos disputar as finais.
E o ano que vem a gente entraria com tudo. Quer dizer, era um projeto, né? Era um projeto. E graças a Deus deu certo e estamos aí, vamos comemorar. A gente é merecedor. Vou fazer uma pergunta para Raveno, que nós não podemos demorar, porque o tempo passa ligeiro, tá? Ô, Raveno, vem cá. A gente, no início do campeonato, nós tivemos um jogador que é muito badalado. Roberto, você vem aqui. Muito badalado na equipe do Santo Antônio, que era o Saulo Teles. Como é que foi a perca do Saulo Teles? Como é que vocês viram essa ida, independente de escolha dele lá de se foi valor, se não foi valor, mas como é que vocês viram do atleta Saulo Teles a perca do atleta em si? Então, é um assunto muito delicado. Eu acho que colocaram na imagem de Saulo um cara que foi por valor. Eu não acredito que foi valor. A questão de Saulo foi falta de comunicação nossa, enquanto diretoria do Bahia, e falta de comunicação dele enquanto jogador. Não teve nada de valoroso. Saulo é um cara que da nosso bairro, que nasceu e criou com a gente, que a gente admira muito, que a gente gosta muito, que a gente tem um respeito. Então essa história foi um problema exclusivamente de comunicação. Nós não soubemos, tanto de todas as partes, comunicar entre a gente. E acabamos que ele fez uma escolha e que nos deixou triste. Exatamente. Eu acredito que também não foi escolha fácil por ele. E desde já aqui falar para ele, Saulo, você sabe do respeito que eu tenho, do carinho que a gente tem, e que ele siga a vida dele, a gente segue a nossa, que assim a gente permanece, né? Mas o que aconteceu de fato foi falta de comunicação e de que também a gente depois ouve, né? Certas coisas. Algumas pessoas que influenciaram fora de um processo, né? E que a gente também não tem controle sobre isso. O controle que a gente tem, e ele é testemunha disso. Saulo, nós fizemos uma reunião particular com ele 2 ou 3 vezes para acertar as questões que ele necessitava, de tudo isso. E infelizmente nós não conseguimos dialogar o suficiente para manter ele no grupo. É essa que foi o desfecho de Saulo. Uns falam um monte de coisa, outros falam outras coisas, mas não teve nada disso. Foi falta de diálogo. Falta de diálogo. Vocês perderam o Saulo, em compensação ganhou o Nino, né? Que era da mesma equipe lá. Saulo preferiu disputar pelo Montanense e o Nino preferiu disputar pelo Bahia. Como é que fica a aresta de vocês aí? A diretoria do Bahia tem algum receio de uma possível volta do Saulo, ou bateu o martelo e falou, não, agora a gente tá contratando novos jogadores, outros jogadores. Saulo fez a escolha dele, que permaneça lá. Existe essa aresta ainda contra Saulo ou não? Não, hipótese alguma. O Bahia tá disposto a para qualquer jogador. Então, deixa eu lhe contar um negócio. Teve um jogador aqui em Guanambi, eu costumo dizer isso, eu falei isso no vestiário, que nós fomos atrás dele. Ele disse pra gente o seguinte, vou esperar tal clube me oferecer proposta. A gente também não desmereceu. Não falou nada. Aí quando ele viu, né? Aí ele não acreditava que a gente ia criar esse projeto. Aí quando viu Nino vindo, quando viu o Igor fechado, quando viu Mulambo já tava, né? Já tava, Denis fechado, Rogério, Rodrigo, o menino do Beija-Flor, Igor Beija-Flor. Viu Jailton, Matheus, Dante, Bruno. Aí ele falou, mas não ligou uma mensagem pra gente. É aquela proposta que você me fez, e aí tá de pé. Aí eu disse, não, que o Bahia é muito grande. O Bahia não pode ser dependente de refém de atleta. E aí passou. Então, o Bahia nunca vai fechar a porta para jogador nenhum. Mas entendi. Ele teve a atitude dele lá que depois pesou na hora. O Albino também falou comigo que tinha vontade de contar com o Saulo, só que o Saulo fez a escolha dele, né, Albino? E você colocou o Rian e o Igor, que eu nunca vi uma dupla dar tanto certo assim, até porque hoje o Igor terminou como artilheiro, o Rian terminou também como um dos grandes atacantes aí. E você tá feliz também com o grupo, né, cara? Ficou muito feliz com esse grupo, né? E a permanência do Albino, renovou o contrato ou não? Como é que é? Aumentou o salário do Albino para o ano que vem? O Rafinha aí, mais o Raveno aí, disse que a conta foi gorda. Esse presidente meu e esse diretor. Raveno chegou a ficar vermelho, velho. Olha lá, gente. A conta engordou. Você lembra quando eu
eu tava comentando no jogo que eu sonhava de ter o Saulo no meu time. No time do Bahia. Isso. Inclusive, eu fui cobrado demais, porque na época, né? Eu tava comentando um jogo e depois eu ia lá pra beira de campo tomar conta. Aí, então as pessoas estavam tendo um equívoco, né? Não tava separando as coisas. E no início da formação dessa equipe, quando o Raveno mais Rafa e o meu velhinho e Mazinho, né? Toda a nossa comissão técnica, eu trouxe Regi como o preparador de goleiro, uma pessoa excepcional. Kaique, o preparador físico, para você ver a logística da equipe do Bahia. Quando eu falei com o diretor e o presidente, nós falamos, não é profissional, mas vamos fazer o estilo de profissional. Tem aquele ditado, né? Cada macaco no seu galho. E quando a gente fomos formar, e me pegou de surpresa a saída de Saulo. O meu diretor me entrou em contato comigo e falou, nós não vamos mais contar com o Saulo. E aí pesou naquele momento. Mas aí ele foi assertivamente. A contratação de Ian, Igor do Beija-Flor, né? Júnior, que foi a peça importantíssima no banco de reserva. Eu vou falar pra você, eu nunca tinha trabalhado com o Júnior, mas é um menino que eu vou falar. Eu não gosto de chamar de Júnior Mulano. Mas pra mim foi uma das peças importantíssimas. Ele que é ali no banco de reserva. Você vê que todo mundo acertava e ele é um menino vibrante demais. Eu quero aqui parabenizar a atitude dele. Ele foi um cara importantíssimo mesmo ali no banco de reserva. E aí, quando eu, Neguinho, Mazinho que ia auxiliar e Rafa, nós sentamos e Regi, nós sentamos para fazer o plantel. Eu fiz meu time, Rafa fez o dele, Neguinho fez o dele, Regi fez o dele. E Mazinho fez o dele. Então a gente foi falando, não, mas aqui fulano se encaixa aqui nessa posição aqui. Entendi. Então a gente fizemos. Aí foi um trabalho em conjunto da obra. Não foi uma decisão só minha. Veio do meu velhinho, veio de Mazinho que auxiliar. Você vê que Mazinho, eu pedia a volta de Mazinho. E principalmente a volta de um dos melhores massagistas que nós temos aqui dentro de Guanabi. É o Wagner. E é profissional, se chama Wagner. Trabalhou no Com lugar. todo respeito a João Silva. Então, nós escolhemos esse plantel. E o ataque dispensa comentário. Você vê que Igor do Beija-Flor é um menino que joga demais. Mas só que naquele momento, ó, Thiago de Malhada que joga no meio. Isso. Só que Ian encaixou tão bem no esquema que nós temos dois laterais que hoje, pra mim, é um dos melhores laterais aqui da região, se chama Rogério e Rodrigo. Então, o primeiro jogo se encaixou, Chitão. Então, eu acho que eu peguei uma equipe muito boa. Do ano de 2011, né, velho? Que aquela equipe também foi uma equipe excepcional. E graças a Deus, Deus nos honrou, né? E nós saímos aí vencedor, que foi essa conquista do 8º título aí, que foi do Bahia, que a gente escreveu uma história aí mais uma vez. Beleza, Neguinho, meu tempo não demora muito, sabe? O tempo passa, né? E quando o programa é bom, assim, uma hora ela voa, tá? Mas eu quero muito agradecer, parabenizar você, cara, porque você também é um cara que tem o carinho do Bahia. E a gente não vê o Bahia sem Neguinho, cara. Sem Neguinho, sem Marcelo, sem Mazinho. A gente não vê o Bahia sem vocês, né? E essa chegada do Rafa, também aí, junto com o Raveno, rapaz, vocês formaram aí talvez um quinteto aí super legal. Já vi o quarteto fantástico, mas um quinteto igual isso aí, como o Wagner também, que é um ótimo profissional. Eu fiquei muito feliz de ver o Bahia aí nesse conjunto que deu essa obra-prima aí. Parabéns mesmo, viu, nego? Pois é, cara, quando a gente fala de Bahia de Guanambi, né, Esporte Clube Bahia de Guanambi. De Guanambi tá lá no CNPJ, mas é Bahia de Santo Antônio, porque foi fundado lá, a gente sempre tem essa tradição. Éramos, na época da gente, maioria de Santo Antônio, hoje a maioria de Santo Antônio, o resgate que Raveno citou aí. E assim, quando me perguntam, Neguinho, você torce pra que time? Rapaz, o time que me faz chorar, o time que eu emociono, que eu tenho amor, é o Bahia do Santo Antônio, o Bahia de Guanambi. E gosto do Vasco da Gama. Mas assim, Chitão, foi excepcional, velho, todo o trabalho, né? Albino citou aí Wagner. Rapaz, a gente resgatou Wagner. Isso. De vez em quando eu falo, foi a melhor contratação. Assim, a gente sabe que quem corre é os jogadores, mas Wagner é profissional demais. Super competente. Mandar um abraço pra ele aqui que deve estar ouvindo. Na verdade, ele é o pai dele é fã do nosso exatamente. Seu Atílio. Seu Atílio.
Na verdade estão todos ouvindo, um abraço para todos eles. E encaixou legal assim o time todo e tá todo mundo de parabéns, velho. Tem que parabenizar, já agradeci lá dentro de campo mesmo, quando terminou, um por um fiz questão de ir agradecer e falar com eles, ó, vocês fazem parte da história, vocês não têm noção do que vocês fizeram. Amanhã ou depois eles vão ter essa noção quando a ficha cair. E lá na hora que tava lá na arquibancada, eu fui lá e conversei com a patroa, dona Lide, né? Falei, fiz uma entrevista, né? Gosto de entrevistar os torcedores ali na arquibancada. E eu falei, aí Lide, como é que tá o coração da mamãe? Ixi, então tá batendo forte aqui. E aí o Igor Gol vai fazer gol, olha, eu quero esse título hoje mais do que nunca. Gol dele, beleza, já é artilheiro mesmo, mas eu prefiro o título hoje. E o Igor também, ele tem uma personalidade muito incrível. O Igor não tem o objetivo dele pessoal. Ele falou que precisava desse título, né? Claro que o Igor já tinha vivenciado o outro título do Bahia, né? Acho que 2014, o Igor tava ali pequenininho ainda, mas ele tava lá no Bahia. Mas esse título aí para o Bahia, cara, é histórico. É histórico esse título do Bahia, porque é o 8º título do Bahia. Quem tem mais, tem 8, como o Bahia e os Serranos. Tá aí a festa aí, galera. Aí, mais uma vez, parabenizar o Rafinha aí. Rafa, você vai mandar o alô aí pra galera, seus patrocinadores, porque vem Voz do Brasil, eu não posso fazer nada quando ela vem aí, cara. Vamos sim, Chitão. Não podemos deixar de agradecer esse pessoal que sempre esteve conosco, né? Foi Hugo Costa, Dr. Som, G20, Afis, Metalago, Amel, Diego Pi, Nau, Felipe Duarte, Beto Duarte, Jatos d'Água, Yuri Rafael, né? Engenheiro eletricista, RM Uniformes, Baliza Serviço, Oficina Mecagil, GBI Locações, Magazine 2 Guri, Pousada Sodré, Lisboa Material de Construção, Central Motos, GD Construções, Supermercado Rodrigo, Exata Contabilidade, Emplacadora Beija-Flor, Mais Frios, Granja Leal Frios, Conceitos, Autopeças e Oficinas, Fatiados e Frio, Marcelo Veículos, Natural Center, Ginaldo do Tomate. E aí agora agradecer também a todo o pessoal aí que fizeram as imagens bacanas pra gente aí, Juan da TV Clipe, Zé Carlos da ZC Design, VS Esporte. E agradecer toda a minha comissão técnica, que sem eles também a gente não teria conseguido nada, porque fizeram um trabalho brilhante, que nem a Albino falou, cada macaco no seu galho ali, distribuindo as funções, porque ia acarretar demais só a gente, entendeu? Isso. Buscamos pessoas competentes, que foi ela, Wagner, massagista, Kaique, preparador físico, Régio, preparador de goleiro, Lourinho, que ficou mais na questão de organização do uniforme, Mazinho, que ajudou o professor Albino, Fernando, que é o nosso líder de torcida, fez um trabalho incrível com essa torcida, sei do desgaste que ele teve, e Gás, que preparou uma festa legal pra gente, e Galego, que é o cara do rango nosso. Ah, que legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para Ravena aqui, não tem muito demora, o Albino vai falar ali também. Final do campeonato, o campeonato que teve uma boa, claro que a Prefeitura Municipal de Guanabi, junto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, teve uma influência muito legal aí, com a ajuda dos clubes, claro. Obviamente que equipes como o Bahia, o próprio Bira, Mutanense e Seraíma, tem um custo muito elevado. Durante tanto esses patrocinadores aí, Ravena, e durante o percurso do campeonato, a equipe ficou no negativo ou a equipe deu para estabilizar aí o ano aí? Então, todo o trabalho que a gente faz através de planilhas. Isso. Planilha de gastos, de planilha de tudo. Confesso para você que no início da segunda fase do campeonato, a gente chegou quase no zero. Mas aí a gente conseguiu alguns patrocínios de alguns colaboradores que deu um alívio pra gente. Legal. Mas a gente chegou perto, mas a gente sabia dessas questões. É o planejamento, né? É o planejamento. A gente fazia o planejamento para mais, a gente pecou no planejamento porque a gente acreditou que seriam 7 jogos e foram 8, aí a gente foi... Uma despesa a mais? Uma despesa a mais, mas deu pra... No final fizemos a festa, fizemos a final, que a final foi uma logística de 2 dias praticamente trabalhando para a final, para os jogadores chegar e jogar. E o que também a gente também não colocava no orçamento era
a bilheteria, que isso é uma coisa de Marco Antônio. A gente tem que agradecer Marco Antônio. Isso, 60% para a equipe e que a gente vence. ganhou muito, né? Isso. Jogou muito à noite. Deu muita. Então, deu uma renda boa, né? A renda, nossa, foi uma renda de quase 5 ou 6 mil reais. Essa renda agora não deu muito positivo para vocês, que ninguém venceu o jogo, né? A renda foi dividida, claro. A renda, Marco Antônio me falou que ontem que deu 8.050, alguma coisa. Vocês ficaram aí, cada equipe ficaram com a metade dos 60% ali. 60%. Né? Rapaz, e a Liga ontem matou a pau, e a Liga no sábado matou a pau. O Marco Antônio tava torcendo para que desse um empate, para ele ficar com 60. O bicho é goloso, o tal do Marco Antônio. Mas eu só queria saber isso. Então, quer dizer que, graças a Deus, no fritar dos ovos. Olha aí, gente, que coisa legal. Planejamento é tudo. O Ravena tá falando que a gente já viu o Bahia sofrendo em outros anos, eu sei disso, mas deu para ficar tudo aí no azulzinho ainda, né? Então, você vai falar? Pois não, Ney. Pode falar. Rapidinho. Não, eu ia falar assim, não é fácil, cara. Não. E graças a Deus a gente tem uma credibilidade. Isso. Nenhum dos patrocinadores e colaboradores que a gente foi atrás disseram não pra gente. Olha, que legal. A gente tem que agradecer essa turma aí que foi fundamental pra nós. E a gente fazia reuniões praticamente semanalmente para falar de finanças. E isso é para isso que eu saber falo. como que tava, como que não tava, o que precisava, onde é que a gente poderia alcançar, o que a gente poderia fazer. Tudo isso a gente fez. E a gente manteve o planejamento, conseguiu e consagramos campeão sem. E muitas pessoas acreditavam que a gente não ia honrar os compromissos. Falavam com os jogadores, né? Essa entrevista aqui, eu fiquei muito feliz que o Bahia termina o ano, o Bahia de Guanabi termina o ano com saldo positivo aí, independente do se o gás que é muito. Olha lá, só foi eu falar que ele ficou com 60%, ele chegou lá, Marco Antônio, né? Vamos ver se passa alguma coisa pra nós. Albino, o que você quer falar? Tem muita gente ligada. Você vai contratar o ano que vem o zagueiro Fabiano, pro Bahia, porque Valderrama Neguinho contratou. Não, o Fabinho já é o meu diretor, eu vou jogar essa bola fora pra ele. Ele vai contratar o Fabinho. Olha lá, só foi falar que ele foi falar com a renda. Então, você me permite aqui? Vai, as pessoas que estão nos acompanhando agora nesse momento do Balanço Esportivo, João Ramos aqui, Emily, que é aluna do IF Baiano, tá lá nesse momento, Lígia também, Denis está acompanhando aqui, Joaquim nosso, mandou parabenizar a diretoria do Bahia, que Joaquim mora na comunidade de Seraíma, é funcionário do IF Baiano, está acompanhando, e Edmilson também está nos acompanhando. Olha, eu quero parabenizar a minha família, a minha esposa, Dona Tânia, viu, porque ela ali é o meu porto seguro, a minha fortaleza, e os meus filhos, rapaz, vira pra cá, os meus filhos. Olha, o presidente Marco Antônio já chegou entregando troféu aqui pra céu. Rapaz, homenagem pra Neguinho. Os meus filhos, né, Karen Poliana, Maria Sofia, Ana Laura e Poliana e Tiagão. Essa Poliana é demais, essa menina eu vou falar pra você, essa menina briga muito, e aqui tá carinho, isso aqui é o fruto, fruto de um trabalho, né, que esse troféu aqui não é de Albino só, da comissão técnica, todo mundo. E eu quero aqui parabenizar você, que você teve a iniciativa na época, e o presidente da Liga Desportiva Guanabi foi assertivamente. Quando na época você baseou e você contextualizou muito bem para contratar só 5 jogadores de fora. E hoje é por isso que o futebol guanabiense tomou essa proporção tão grande de muitos torcedores acompanhando, porque os familiares foi abraçar os seus jogadores da casa. Isso. Então a gente tem que parabenizar Marco Antônio mesmo. E também a iniciativa sua, que você teve essa lucidez de ter essa visão, de chegar e falar, não, porque só o jogador da cidade. Então, parabéns. Eu quero parabenizar aqui toda a comissão, aqui a diretoria do Bahia, os torcedores do Bahia, as meninas do IF Baiano que nos acompanhou, que eu tenho minha torcida, viu, gente? Eu vou falar pra você, meu carro deu 5 viagens e Dona Tânia colocou um tanque e meio de gasolina. Então vocês, eu esqueci o nome aqui, eu não quero aqui falar, você sabe qual é, então, rapidinho aqui o nome de todas vocês eu posso esquecer. Então eu quero aqui parabenizar o presidente Raveno, Rafa, Neguinho, Mazinho, Regis. Vira aí, nego. Lourinho. Também, muito obrigado, Ninha, que você foi lá no vestiário trazer a palavra de Deus, que foi importantíssimo demais. Então, meninos, eu quero pedir desculpa a todos vocês, toda a diretoria, se talvez eu passei dos limites. Então, sucesso para vocês, que vocês sigam em frente, e eu tenho certeza que vocês vão em busca do 9º campeonato. Então, eu do lado de vocês, graças a Deus, eu me sinto feliz. Beleza, e aí, o que foi que aconteceu?
Albino foi em busca do terceiro título. Olha pra mim ser 7 vezes campeão. Tá bom? Aquele abraço, Titão. Valeu. Gente, muito obrigado aí. Vai lá, Rafa. Chitão, nós temos, o Bahia tem 2 hinos. Um é praticamente um hino oficial do clube e tem um hino entre os jogadores. Eu posso passar rapidinho? Manda vir rapidinho aí. Olha só aí, olha. Vai tentar soltar coisa aí. Aí você tá... Aqui é nosso paredão Raí descontraindo no grupo. Eu vi quando ele fez aqui. Quando ele viu, ele mandou o goleiro Raí. Agora sim, Neguinho, muito obrigado aí. Parabéns recebendo o seu troféu aí também. Aliás, uma homenagem aí do GAC, né? Um símbolo muito importante. E o presidente Marco Antônio tá aqui. Já parabenizei Marcão. Parabéns novamente no ar aqui. Chitão, só agradecer. Primeiramente a Deus e essa torcida maravilhosa, toda a minha comissão técnica, todos os meus diretores e principalmente meus jogadores que suaram, deram sangue mesmo e são merecedores. Parabéns a todos, cara. E vocês da imprensa, sempre eu falo. Valderrama, Fabinho sua equipe. E Zé Fraco o ano que vem no Bahia da terceira idade. Ele tá falando isso aí eu vou fazer o quê? Você não endoida não, viu? Vocês não endoida não. Eu falei que a responsabilidade era do treinador. Marco Antônio sorri toda vez que eu falo isso. Eu acho que isso é na comédia. Rafinha, obrigado, meu irmão. Parabéns, sucesso e valeu por tudo, tá? Obrigado você aí, Chitão, por sempre abrir o espaço pra gente aqui, poder falar do projeto, falar dos nossos patrocinadores, nossos jogadores, comissão, viu? Muito obrigado aí. O que precisar do Bahia, estamos à disposição. Obrigado pela camisa, viu? Raveno, muito obrigado, doutor. Tá, sucesso aí. Parabéns pelo esse belíssimo trabalho aí. Obrigado, a gente que agradece, então. Eu queria aqui agradecer cada torcedor que se dispôs de ir ao estádio, aos jogadores que se dedicaram. E a todo mundo, a Liga Desportiva, a Prefeitura, a vocês da imprensa, que proporcionou isso pra gente viver isso. Foi muito emocionante, muito obrigado a vocês e com o Rafael a gente nos coloca à disposição para qualquer coisa que caso necessite. Valeu. Albinão, obrigado, meu irmão, tá? Parabéns pelo título, pois não? Obrigado, meu irmão. Aí, ó. Tá vendo como é que o seu programa tem uma credibilidade? Tô vendo aí. Você tá vendo? Tô vendo a audiência da galera aí, né? Brincadeira. Parabéns pelo programa e parabéns também, viu, presidente? Parabéns. Gente, terminando o nosso Balanço Esportivo, valeu vocês. Amanhã, quarta-feira, tem mais Balanço Esportivo, 18h57, terminando com o hino do Bahia. Parabéns, Bahia. Valeu, Bahia do Santo Antônio. 8º título, Marco Antônio. Valeu aí, Raveno. Valeu, nosso amigo aí, sempre de bem com a vida também. O Fabiano é a nova contratação. Você pode ter certeza, viu? É lá, mas é da Liga. Você deveria. Diretor da Liga? Aí vai ser contra. Aí é igual Zé do Colchão, vai jogar porque é diretor, senão também não joga, não, viu? Meu Deus do céu. Valeu, Binão. Tchau, Binão. Tchau, Raveno. Tchau, Yuri. Tchau, Nego. Valeu, Chitão. Agradecer os familiares dos jogadores que fizeram os vídeos. Rapaz, emocionante. Legal. E aí, curte a página aí do Bahia no Instagram, Esporte Clube Bahia. Valeu, gente. Amanhã tem mais Balanço Esportivo.